Olá caros amigos e seguidores, sejam então muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo da rubrica Bora lá falar de carros. E hoje vamos assim, bora lá falar de carros de uma forma muito agradável, muito suave, muito boa surpresa que eu tive com o novo Audi A5 em formato limousine, que na realidade não é um 3 volumes, é assim um 2 volumes e meio, porque é um quinta porta, é o equivalente ao antigo Audi A5 Sportback, por assim dizer. Mas a Audi, pronto, alterou nomenclaturas, alterou carroçarias, disse que uns pares eram elétricos e que não, depois, não, e afinal baralhou tudo e agora volta a dar e não sei o quê. Então este Audi A5 Limousine é, portanto, um 5 portas, é uma carroceria Sportback, o que eu acho que lhe acrescenta muito em termos de versatilidade, e é um carro muito agradável. E muito agradável começa por ser também o preço, pois este carro é possível comprar a partir de uma edição que se chama Série Especial Business, que é uma série, uma edição com equipamento claramente detalhado para empresas e empresários em nome individual, e deixem-me só torcer isto aqui um bocadinho. E custa a partir de 43.750 euros mais IVA. A fiscalidade para veículos plug-in com mais de 50 km de autonomia e menos de 50 gramas de CO2 é até 50 mil euros mais IVA. E portanto aqui este carro cabe perfeitamente. Esta unidade que eu tive hipótese de ensaiar até já tinha algum equipamento opcional, nomeadamente à volta de 6.800 euros de equipamento opcional, e ainda assim ficava dentro deste patamar. O carro tinha um preço final já com IVA de 57.900 euros. Em termos de extras, resumiam-se à pintura metalizada, ao pacote tech, os bancos interiores desportivos, os vidros escurecidos atrás, mas pouco mais. É um carro com um ar super discreto, mas é um carro com um ar muito elegante. E novamente, a carroceria Sportback acrescenta-lhe aqui uma versatilidade significativa e beneficiamos, graças a uma quinta porta, de uma bagageira que, se eu tivesse visto isto antes de gravar, passava menos mal por não ter consciência de qual é que é o tamanho da bagageira, que eu acho que na realidade é grande. Mas eles não dizem quanto é que é o tamanho. Dizem, claro que dizem. Então dizem assim: volume mínimo com 2 filas de assentos disponíveis, 330 litros. Isto não me parece minimamente realista, que eu acho que a bagageira, isto deve estar errado, só pode. A bagageira parece-me bastante maior e o facto de ser uma quinta porta facilita e muito a carga, o carregamento de objetos maiores e, tal e qual como a maioria dos plug-ins, estes carros têm um depósito de combustível relativamente pequeno. Estamos a falar de 46 litros de gasolina, mais uma bateria que é maior em termos de capacidade bruta do que a do meu Nissan Leaf de 2012, que era um 100% elétrico. Estas baterias agora já têm praticamente 26 kWh, úteis são 21 kWh. A marca anuncia assim mais de 100 km de autonomia em modo 100% elétrico e eu não tenho qualquer dúvida que é capaz de o fazer. Este carro, comparado por exemplo com o C300E, que eu acho que é um rival direto, não admite carregamentos rápidos. O C300E já admite carregamentos até 50 kW e aqui só podemos carregar no máximo a 11. Ou seja, a 11 kW carregamos este carro em 2 horas e meia ou em casa em 7 ou 8 horas. Mas eu acho que este carro quem o vai utilizar e carrega em casa, utiliza-o na mesma lógica do smartphone. Chegou a casa, ponho o carro a carregar como ponho o smartphone a carregar e de manhã tenho 100 km de autonomia em modo elétrico, o que é francamente bom e permite médias de consumos que, de acordo com a marca, podem chegar a 2 litros de média aos 100. Não sei como é que calculam isto, porque se eu faço 100 km em modo EV, aos 100 eu teria a gastar zero de combustível. Mas enfim, são umas contas muito macacas que ninguém percebe. Esta motorização deste carro, nesta versão plug-in, alia este motor, é um motor elétrico por si com 143 cavalos e que está ligado a um 2 litros TFSI de 252 cavalos. A mesma geração de motores que equipava os antigos modelos com a motorização 45 TFSI. Este motor é por si responsável por um binário máximo de 380 Nm de torque. O carro tem os 252 cavalos, como eu disse, é um motor muito redondinho, é um motor sempre muito disponível, não é longe de ser um motor desportivo, é um motor que tem este binário todo logo a partir das 1600 rotações, parece quase um diesel, mantém-se constante ali até um platô de 4500, 5000 rotações e é às 5000 rotações que temos 252 cavalos. Em conjugação com este motor elétrico, a marca anuncia 299 cavalos de potência combinada e um torque máximo combinado de 450 Nm.
é realmente como é que eu ia dizer? Uma conjugação mais do que suficiente. Não chega aos 306 cavalos anunciados para um C300E. Este carro pesa 2.145 kg, mas ainda assim estamos a falar da capacidade de fazer uma aceleração de 0 ao 100, porque este carro tem tração 4, ok? 5.9 segundos do 0 ao 100 e limitado para 250 km por hora. Obviamente que as performances não estarão, em parte alguma, nas prioridades de quem escolhe um veículo com estas características. É um veículo que se revela extremamente económico, mas sobretudo, e aquilo que foi a minha experiência de convívio com este carro ao longo de 350 km, muito, mas muito suave de se conduzir. Eu fiz cerca de 80 km em modo elétrico, a bateria não estava carregada a 100% quando eu levantei o carro. Deste total de 350 km eu fiz cerca de 80 em modo elétrico, e vocês podem ver aqui na fotografia dos consumos que o consumo médio registado em viagens de autoestrada, nacionais e voltinhas pela cidade foi 5,2. É um consumo francamente bom. E este motor tem uma insonorização e uma suavidade de funcionamento tal que eu só sei que o motor está a trabalhar porque vejo no conta-rotações que o motor está ligado. Porque as transições de liga-desliga do motor a gasolina são completamente imperceptíveis. Nem tão pouco se percebe quando o carro está a passar de caixa. A única altura em que eu posso dizer estou a ouvir o motor, estou a sentir as mudanças a passar, é quando eu tenho o carro em modo dynamic ou uso as patilhas da caixa, e aí eu sei quando é que o carro está a trocar. Mas ainda assim é sempre muito suave. Este carro é um carro bonito, é um carro elegante. Eu já tinha gostado muito da carroceria da A5 Avante TDI, que eu pude ensaiar. Vocês podem clicar aqui e ver o ensaio. Um ensaio ao longo de mais de 800 km de convívio de uma assentada só. E este carro, apesar de ser um carro bastante parco em termos de equipamento, ainda assim é um carro muito elegante por dentro. Os bancos desportivos com muito bom apoio em tecido, com boas regulações. É um carro com uma posição de condução espetacular. E é curioso que este volante que este carro traz de origem, apesar de não ser um volante desportivo, é um volante com uma pega super agradável, e eu acho o volante muito bonito, acho o volante muito elegante. Os comandos são super intuitivos, Android Auto ou Apple CarPlay funcionaram sempre às mil maravilhas. A única coisa que eu continuo a ter muita pena é que o sistema de reconhecimento de voz do Audi Assistant não dá para deixar de sempre desligado ou ativado só com a função de tecla no volante. O raio da senhora está sempre a interromper. E sobretudo está sempre a interromper quando eu vou com a tia Xana dentro do carro, porque ela está a falar comigo num tom de conversa, numa conversa absolutamente normal, e lá aparece a senhora a dizer: é sim, diga, não compreendi, posso ajudar? Epá, e eu depois digo tantas asneiras e a tia Xana depois fica danada comigo, que eu espalho ali vernáculo com fartura, que não dá para deixar desligado. Eu percebo que as ajudas eletrónicas já é o que é, eu estou como convidado, tenho que desligar sempre tudo bem, mas epá, o Audi Assistant podia dar para deixar desligado de uma vez por todas, calar a senhora para sempre, pôr-lhe uma meia na boca e acabou. Porque eu, quando quero um Audi Assistant, eu carrego um botão, clique, olá Audi, qualquer coisa, não. Está sempre a lançar postas de pescar. Mas enfim, esta versão Business, com umas jantes relativamente pequenas, se não me falha a memória, eram de 18 polegadas, uns pneus normais, uma taragem de suspensão absolutamente branda. O carro é super confortável, foi muito agradável fazer tiradas de 50, 60 km de autoestrada com este carro, porque a insonorização é primorosa. E mesmo com um depósito de apenas 46 litros, a fazer médias destas na casa dos 5,6, temos autonomia para muitos quilómetros. Com o modo elétrico e com o depósito, com a bateria carregada e com o depósito cheio, nós fazemos à vontade 700 km de uma assentada, sem qualquer espécie de problema, num total conforto. A aparelhagem, o som, mesmo não sendo um Bang & Olufsen, Bose, não, nada, tinha uma aparelhagem muitíssimo boa. Eu fartei-me de ouvir música nos dias em que pude conviver com este carro. É um carro com uma condução super agradável, os comandos são todos muito leves, temos espaço bom para 4 adultos, com saídas de ar-condicionado independentes para trás, com regulação de temperatura inclusivamente, uma boa bagageira, e pareceu-me ser um carro muito completo. E um carro muito completo que ainda para mais cai neste espectro fiscal dos 50 mil euros mais IVA, e portanto torna-se muito interessante para uma compra para a empresa. É um carro que eu acho que vai reter um bom valor de segunda mão, é um Audi, é um plug-in,
e é, graças a Deus, uma boa pedrada no charco dentro de um mercado encharcado de C300E, C300E, C300E. Toda a gente é vê-los todos os dias na estrada. Pelo menos isto é um produto um bocadinho diferente. Acho que é um produto com ar super moderno, faróis de LED originais, com sensor de máximos automático, cruise control adaptativo com regulação da distância. Portanto, é um carro que mesmo de base já traz um nível de equipamento de veras cativante. E eu acho que esteticamente o carro, apesar de ter umas jantes relativamente banais, gostei muito desta cor que tinha um nome assim engraçado, cinzento Cronos, exatamente, é um cinzento assim quase assim a atirar para o esverdeado azeitona militar, qualquer coisa do género, mas com sol, a cor era muito, muito, muito bonita. Tive várias pessoas a interpelar, a perguntar que carro é este, que carro tão bonito, a assinatura de luzes atrás é muito bonita, a assinatura de luz à frente, enfim, vocês já sabem que estas coisas podem ser customizadas agora dentro dos Audis modernos, mas achei um carro muito funcional, achei um carro para quem quer um produto diferente dentro do universo dos plugins, um carro com capacidade de fazer mais de 100 km em modo elétrico dentro de um produto premium que ainda assim 43.750 mais IVA parece-me um preço de combate. Não nos esqueçamos, é um 2 litros a gasolina, com a marca anuncia 299 cavalos, mas vocês já sabem que depois isso depende muito do ponto em que a bateria está, mas temos pelo menos, garantidamente, 252 cavalos de um carro a combustão, quando na Mercedes, por exemplo, com o C300E temos 211, é uma diferença bastante grande. A Mercedes anuncia 300 e tal cavalos de potência, mas depende muito do motor elétrico para a progressão. E neste carro eu senti justamente isso. Temos sempre mais força para sair, temos sempre mais carro. Entre na condução, a genica, em termos de performance absoluta, eu achei que este A5 e-Hybrid é francamente melhor em termos de capacidade de saída e a sensação que dá de performance é superior a um C300E. Portanto, meus caros amigos, eu acho que isto resume mais ou menos o que é que foi o meu convívio com este carro. Resume também aquilo que é a minha opinião muito positiva sobre este produto. Fico muito expectante por conhecer o novo RS5, ou a nova RS5 Avante. Percebem? Audi. Eu estou muito curioso. Eu estou meio na guest list. E pronto, e espero que tenham gostado deste vídeo. Deixem-me nos vossos comentários o que é que vocês acharam. Não se esqueçam de subscrever o canal e ativar as notificações para saberem de cada vez que nós publicamos um novo Bora Lá Falar de Carros. Até à próxima, meus queridos amigos. Até já.